Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre APIs. Eu acho legal eu trazer um pouco da minha perspectiva, que já trabalhei no mercado aí há mais de 4 anos e trabalhando também com freelas, né? E eu trabalhei muito com API. Então, vou trazer um pouco do conceito de como funciona aí no código, né? O que é o mais legal. Com vários projetinhos que a gente vai fazer. Então é uma série de vídeos, deu muito trabalho para fazer. Então a única coisa que eu peço é que vocês deixem um like aí e comenta e compartilha com os amigos seus que são programadores, beleza? Então, bora pro vídeo. Sejam bem-vindos, pessoal, para nossa primeira aula de APIs. Esse aqui vai ser uma série de aulas que eu estou fazendo aí. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para consumir uma API externa, né? Uma API que a gente não tem controle. Como que a gente vai montar a nossa própria API, como que a gente faz isso no back-end, como que a gente faz isso no front-end. Então vai ser um aulão que vai basicamente comprimir tudo isso. Mas antes da aula mesmo na prática, eu quero passar um pouco para vocês do contexto do que são APIs e o que você precisa para montar isso, né? Então bora lá. API, o que é? É uma interface de programação de aplicativos. O acrônimo API basicamente é isso, essa interface de programação de aplicativos. É como se fosse o intermediário entre o front-end e o back-end. Para quem não sabe, o front-end significa a parte que está na frente. Então, é o seu site, né, é o seu aplicativo. E o back-end é basicamente uma máquina que vai rodar por trás da sua aplicação, né, não no mesmo lugar, mas ele vai por detrás, né? Por isso back-end, porque você não tem nada visual do seu back-end, né? Só se você tiver uma documentação aí você vai ter isso mais visual. Mas é porque ele roda mesmo por detrás dos panos ali, né? Então a API fica nesse intermediário. Ela é uma forma padronizada que a gente tem de fazer essa comunicação entre esses dois pontos, né? Entre o front e o back. Beleza? Aí como que funciona essa comunicação? Toda vez que eu tento entender uma coisa nova ou uma nova linguagem, eu sempre uso o CRUD, né? O CRUD nada mais é que um acrônimo também, né? Como API, que significa Create, Read, Update e Delete. Então, criação, leitura, atualização e deleção. Se você lembrar desse acrônimo, né, você pode usar ele para tudo que você precisa. Sempre que você tentar entender algo, eu uso isso, né? Esse aqui é um termo que a gente usa em banco de dados, mas também dá para usar para outras coisas, como o que a gente vai aprender aqui nessa comunicação, né? Então a gente tem o get. O get, como do inglês mesmo diz, é pegar. Então eu vou pegar algo, vou pegar alguma informação. Eu não quero inserir nada, eu só quero pegar essa informação de algum lugar. O post. O post, o post ele basicamente vai inserir informações, né? É uma postagem, né? Eu vou postar algo. Do próprio inglês também já dá pra gente fazer uma analogia com a funcionalidade dele, né? Então, o put e o patch. O put e o patch, ele vai basicamente atualizar esse conteúdo que a gente tem, né? É um método de atualização, certo? E aí, como tá falando ali, né? O put, ele é usado para você atualizar um recurso por inteiro. E o patch, ele é atualizado quando você quer atualizar algumas coisas de algum lugar, né? Por exemplo, você tem um usuário com nome e e-mail. Se você quiser atualizar ele por inteiro, você vai usar o put. Se você quiser atualizar só o e-mail dele, você usaria o patch. Só que como que funcionaria isso? Você iria enviar do front para o back, né? Ou se não para uma ferramenta externa, e o back-end iria entender essa requisição sua. Mas como que ele entende essa requisição? É porque ele tem que fazer validações lá atrás que permita que a gente faça esse tipo de coisa.
não é nada escrito em pedra, né? São melhores práticas, mas todo mundo utiliza dessa maneira, né? Porque você pode ter um delete, por exemplo, que vai fazer um get. Pode ter algo assim, né? Ou um get que faz um push. Existe também, mas não é o correto, né? O get deveria só pegar coisas e o push só inserir coisas, delete só deletar coisas, né? Então são esses métodos que reforçam esses bons hábitos, assim, né? E faz a aplicação ficar mais. Uma aplicação. Torna a aplicação melhor, basicamente. Beleza. Aí como que funciona essa comunicação? O front-end, né, como eu já expliquei, a parte da frente, né, a parte visual, envia uma requisição. Aí como que ele envia essa requisição? Por fetch ou por postman. Eu vou mostrar o que é cada um desses. Mas no código vai ser o fetch. Agora, para testes, a gente usa o Postman ou o Insomnia. Aí essa requisição vai vir aqui, né, por meio da API nossa, e vai chegar aqui no back-end. O back-end vai entender essa requisição e ele vai retornar para a gente a resposta. No back-end, a gente também consegue fazer o mesmo fluxo. A gente consegue pegar uma API externa e chamar ela e retornar para um front-end que está chamando esse back-end. Por que a gente faria isso, né? Porque existem alguns tipos de API que elas são protegidas por chave. Então seria como se fosse a senha, né? E só você tendo a senha você poderia acessar uma API. Sem essa senha você não pode acessar. Por que tem APIs que tem senha? Porque uma API, se você deixar ela aberta, pode ser que muita gente use ela e assim você tem que escalar ela, você tem que deixar ela para máquinas melhores, você tem que melhorar. E isso de melhorar a sua aplicação, você gasta mais dinheiro e gasta mais recursos e tem que ter máquinas melhores. Então, para evitar essa coisa de todo mundo usar a sua aplicação, eles montam APIs que têm as chaves próprias, né? E assim, com essas chaves próprias, sua senha, né? Eles conseguem identificar também quantas requisições você fez. Então, se você fizer, por exemplo, você usou a API do cara de Pokémon, lá, que muita gente faz projeto. Você usou a API desse cara 100 mil vezes no mês. O cara vai lá e corta a sua inscrição na API dele, porque você está usando demais. Então, tem um controle maior do que quando você vai fazer isso aí aberto, deixa muito. Você deixa a sua API livre para qualquer um utilizar e você perde um pouco desse controle, né? Então a gente vai aprender também essa outra maneira, né? Tem APIs que a gente consome que não precisam de senha e tem APIs que precisam de senha. Geralmente a senha vai estar no próprio site, né? E aí tem um outro tipo de API que seria uma API privada, né? Então você tem API de empresas, por exemplo, que ela não quer que você pegue a informação que está nela, obviamente. Então, eles protegem esse tipo de API, né? Com o mesmo jeito que a gente protege a API que eu falei, por meio de senha. Só que também, às vezes, eles utilizam o CORS, né? O CORS, ele basicamente uma, um protocolo que vai limitar para quem que está indo essa informação. Então, ele vai lá e fala assim, por exemplo, a API do Facebook, fala assim, eu só quero mandar informações para o Facebook. Se algum outro lugar tentar pegar informações da minha API, eu vou bloquear isso. Então a gente utiliza o CORS também, que a gente vai ver na aula aqui. Mas basicamente é isso. A API é essa interface, né? E quem fica responsável por criar APIs é o back-end. Quase 100% das vezes. Eu acho que eu nunca vi uma API no front-end. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês o que é uma API por fato. Beleza, a gente tem algumas ferramentas aqui. Essa aqui é o que eu mais uso, é o Postman. Mas também tem o Insomnia, não tem nenhum problema. Aqui você pode ver já que tem o get e o post, que a gente aprendeu aqui um pouco por cima nessa aula. E aqui tem um send,
que seria enviar essa requisição. E aqui tem parâmetros, tem autorização, tem headers, tem body. Isso tudo faz parte da requisição que a gente vai mandar para essa API, né? E dependendo da API, ela precisa de uns headers, ela precisa de um body, depende muito de caso a caso. A gente vai vendo aos poucos isso. Como que funciona o código no front? No front a gente pode utilizar o fetch ou o Axios. O Axios aqui em cima, ele é um pouco mais conciso, né? É mais fácil de você construir uma aplicação. Para esse caso aqui, tá simples, né? Porque é um post aqui, uma linha, e aqui o fetch é uma linha. Mas geralmente vai mais linhas do que isso. E se você pegar aqui, ó, tem uma segunda linha que ele pega um JSON, né? Então, quando usar Axios e quando usar fetch, depende da aplicação que você está programando. Muitas aplicações gostam de utilizar o Axios, né? E depende do seu intuito, né? O fetch, ele já é nativo do JavaScript. Então, não precisa de ter uma biblioteca. O Axios, ele não é nativo. Você tem que instalar essa biblioteca para ele rodar. Então, se você está começando, né, nessa área de API, nessa área de consumo de API, eu te indico o fetch e depois você pode mover para o Axios aí, que é um pouquinho mais avançado. Mas aqui, basicamente, aqui está fazendo uma requisição GET, né? Eu estou colocando aqui await fetch e está pegando essa informação que vai vir do moves.json. E esse JSON, ele é um objeto que vai ter informações de filmes se a gente fazer essa conversão na nossa cabeça, né? Mas isso não quer dizer nada. Mas como é movies.json, eu acho que vai vir filmes dessa API. Já aqui em cima a gente tem um post que a gente está mandando para esse raffle e a gente está mandando um data. Esse data nada mais é do que informações que a gente está enviando para essa API e essa API vai entender e vai fazer o que a gente precisa. Mas isso aqui é um post, esse aqui é um get. Como aqui a gente tem um get e um post também nos testes, né? Então são maneiras de fazer isso daí. Bora lá. Agora no back, como que funciona? Dá para você também fazer usando aqui o Axios, né? Você usa o Axios get aqui, pega a informação, ou o fetch também. E aí é basicamente a mesma coisa. Você usa as mesmas ferramentas para fazer as mesmas coisas. Pelo menos no Node, né, que a gente está aprendendo aqui, no Express, no React e no HTML de JavaScript Vanilla. Nesse tipo de configuração é assim. Se você usa o outro tipo de ferramenta, né, C++, C Sharp, eu não sei como que funciona lá. Faz muito tempo que eu já programei com isso. Mas, se você usa o outro tipo de ferramenta, isso aqui ainda vai ser verdade, viu? Esses conceitos, né, de como que funciona a API, o que são esses métodos, sempre vai funcionar. Porque é meio que um conteúdo que é globalizado ali, né? Mas quanto à ferramenta, é assim que a gente usa em cada um deles. Beleza. E como que funciona um JSON? Um JSON é basicamente um retorno da aplicação. Ele é um objeto do JavaScript, né? Basicamente é isso. Então, como que funciona o objeto? O objeto, ele nada mais é, né? Deixa eu colocar aqui no próximo slide para vocês acompanharem. Ele é uma estrutura de dados composta. O que quer dizer isso? Você tem uma variável, né? Vamos supor, uma variável de teste que é booleana. Você pode ter isso, e isso é uma variável só. Mas quando tem várias coisas que fazem sentido estarem juntas, por exemplo, dados de um usuário, para que eu vou ter 10 variáveis se eu posso ter uma variável que vai ter várias propriedades dentro dela, certo? Então, aqui, por exemplo, em vez de eu ter uma variável nome, uma variável idade, cidade e profissão, eu tenho tudo isso dentro de uma variável só, que é um objeto. O JSON, ele é um objeto. Ele vai retornar esse objeto para a gente, né?
E aí eu preciso só que vocês entendam o que, que é um objeto e o que, que é um array. O array também é uma estrutura de dados composta. Composta de quê? De variáveis primitivas. Aí variáveis primitivas são string, que é texto, booleano, que é true ou false, números, nulo. Então tem essas variáveis primitivas que entram nessas variáveis compostas. E a gente usa as variáveis compostas porque fica tudo aglobado num lugar só e a gente consegue mandar essas informações para onde que a gente quiser, certo? Eu vou fazer um pouco aqui no código de como que funciona isso aí. Então, bora lá.